Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui começa mais uma mensagem do coração de Deus. E essa mensagem do coração de Deus se encontra em Lucas, no capítulo 19. Amém? Nós vamos estar falando aqui do encontro de Zaqueu com Jesus, né? Nós vamos ver aqui o quanto ele almejava, o quanto ele desejava, mas aparentemente tinha uma dificuldade que o impedia ele, porque Jesus era muito requisitado, né? Jesus, aonde ele se encontrava, atraía a multidão. Então, era impossível estar perto dele por causa da quantidade de pessoas, né? Mas ele tinha um desejo, ele queria, né? E Deus é aquele que sonda os nossos corações, é aquele que sabe o que nós estamos pensando, ou até mesmo vamos falar, né? Quando nós vamos orar, expressar perante Ele, Ele já sabe o que vai sair, porque Ele é o conhecedor, Ele é o que nos fez e sabe tudo a nosso respeito e tudo nosso foi feito por Ele, pelas mãos dEle. Então, Ele nos conhece mais do que nunca. E Deus já conhecia o desejo do coração de Zaqueu, o que ele queria. E, no entanto, nós vamos ver aqui que quando Jesus ele entra em Jericó, ele já sabe que tem um encontro marcado com esse homem, né, que desejava encontrar com ele. Então, Jesus não estava indo ali para passar tempo, Jesus tinha um propósito, né? E aqui nós vamos falar aqui de Zaqueu, que ele era chefe de cobrador de imposto, né? Ele tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão, né? A deficiência dele, né? Ele não é deficiência, né? Mas o que dificultava a ele era a estatura dele, né? Porque se ele fosse um pouco mais alto, ele conseguiria ver Jesus por cima, ou falar Jesus, alguma coisa ele pronunciasse e ia saber que era ele porque estava avistando, mas com a estatura dele baixa, ele não conseguia avistar Jesus. Então ele raciocinou, ele foi sábio naquele momento, ele procurou uma árvore onde ele pudesse avistar melhor, né? Mas se ele não subisse aquela árvore, Jesus ia encontrar ele. Pois é, porque Jesus é o que sonda com esses corações. Ele sabia que ali tinha um homem que já tinha fé e que queria e almejava ter esse encontro com Jesus, né? E aqui vem dizendo que ele correu, né, para uma figueira no caminho por onde Jesus passaria. Então ele raciocinou, olha, então eu vou subir aqui nessa árvore porque Jesus vai passar aqui. E quando ele passar, eu vou chamar a atenção dele, né? E ele vai poder olhar, vai me ver, né? Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Então você vê, que só não almejar, não querer. Quando Jesus olhou para cima, mandou ele descer, sem que ele falasse nada, né? Então, quando a gente se apresenta para Deus, quando a gente aparece para Deus, né, intimamente, Ele já está vendo o que nós estamos precisando e querendo, né? Aquele que tem fome e sede há de ser saciado. Aquele que beber da água que eu der, jamais tornará a ter sede. Então, tudo acontece dentro do coração. Pois é, como assim? Pois é, a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede a saída da vida, do coração que vai proceder. Se o Senhor tiver em primeiro lugar no teu coração, Ele vai estar vendo, né? Então, é por ali que somos cirandado, investigado, observado por Deus, para assim Ele fazer com que as bênçãos dele nos alcancem. Ou seja, se esse sacrifício, se esse amor é de qualidade, eu vou estar vendo aí no seu coração, né? E como prova disso, eu vou ali e vou aceitar a sua oferta, a sua oração. Eu vou responder, porque vai estar ligado aos meus propósitos. Ou seja, vai subir como aroma suave as minhas narinas. E assim o fogo vai descer. Não era assim?
quando os homens de Deus ofertavam no altar do Senhor o seu sacrifício, invocavam a Deus, e depois o fogo começava a consumir os holocaustos, ali as ofertas, porque era a resposta de Deus, né? Era a resposta de Deus das orações dos homens de Deus, né? Então, o coração do ofertante revela quem ele é. Não é a quantidade que se apresenta, mas é a qualidade, o amor, o prazer, o carinho que você tem de dar para o Senhor. É uma oferta sem mancha, uma oferta de qualidade, né? Porque você imaginou, assim está sucedendo, né? Não. Eu tenho um monte de ovelha, mas aquela dali, ela é a melhor. Ela não tem mancha, ela é novinha. Eu vou ofertar para o Senhor, aquela não falou, mas pensou. Foi ali que o Senhor viu. Não, ele poderia ter me ofertado aquela dali, que tá ali com mancha, tá com um defeitozinho, né? Porque esse daí não vai... Esse daí eu vou ofertar porque vai me desfalcar, vai me dar prejuízo aqui, tá com defeito, tá doente, então ele vai morrer mesmo, então eu vou ofertar. Então, agindo e pensando assim, não aceito essa oferta porque não é de qualidade. Sabendo que não é boa, né? E ofertar já está aparecendo com a oferta de Caim, né? Então, é através do coração que somos encontrados, que somos abençoados pelo Senhor. Ou seja, o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. O que vem até os filhos de Deus é dado por Deus e é confirmado. Quando não chega, porque não é dado por ele. O Senhor dá e ele não tira, né? O inimigo dá e ele tira. Olha a diferença. As coisas de Deus são permanentes, né? A nossa salvação, ela também tem que ser permanente e tem que ser conquistada diariamente. Não é verdade? Ela é permanente. A nossa moradia no céu, ela é permanente, né? Então, a Sagrada Escritura vem dizendo que esse coração já tinha sido observado pelo Senhor. Quando ele subiu, Jesus já sabia. Ele só olhou para cima e disse: desce, Zaqueu, me convém, né, hoje me hospedar na sua casa. Desce depressa, que eu tenho encontro marcado com você. E eu, quando eu marco esse encontro na casa de alguém, para estar com alguém, não é para perder tempo, é para abençoar, é para deixar minha marca na vida dele. E você foi contemplado pelo céu para me deixar marca, para trazer vida para você, para responder o seu coração. Sem demoras, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Então ele desceu com a tamanha felicidade, imagina. Oh, glória a Deus, o Senhor me respondeu sem que eu abrisse a minha boca, ele me avistou aqui, ele veio ao meu encontro, né? Então, para você ver que as coisas de Deus, ela é simples, descomplicada, que as coisas de Deus é natural, né? A resposta de Deus, ela é assim, quando é o tempo de Deus, tudo vai fluindo, tudo vai acontecendo, né? É claro que muitas vezes a gente enfrenta obstáculos, barreiras para vencermos, mas quando chega o tempo de Deus, tudo vai acontecendo. E o tempo de Deus começou a acontecer aqui de forma tão rápida, não tinha obstáculo mais, não tinha obstáculo aqui não. Somente olhou e mandou Zaqueu descer depressa. E chegou a sua hora, Zaqueu, né? Aí ele desceu com alegria. Quem não vai descer com alegria querendo uma resposta? Não vai descer com alegria porque o Senhor tá chamando, né? Quando a oração do cristão ela é respondida, olha a alegria, né? Em seu coração, expressar a gratidão que nós vemos dando para o Senhor, né? Porque o Senhor ele quer nos ver alegre, felizes e realizados. O inimigo não quer ver você atormentado, oprimido, né? E muitas vezes não suporta a sua alegria. Ele quer te ver triste, pois a Bíblia diz que Deus só opera na alegria do coração. Então, para isso, ele trabalha para deixar o seu coração
afligido, triste, angustiado, né? E quando a bênção chega, Zaqueu mostra alegria. Por que ele mostrou alegria? Porque era um anseio do coração dele. Ele já queria. O Senhor quer o querer tanto quanto o efetuar. E aqui estava sendo operado aqui, né? O desejo estava sendo manifesto e nós estamos contemplando aqui que ele recebe com alegria e desce com alegria. Ele desce com alegria e recebe com alegria, né? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, vendo ela se revelar ao nosso coração, a gente guarda ela, a gente a recebe com alegria, porque nós sabemos que tudo que Deus fala nunca cai por terra, elas são verídicas, ela não é mentirosa, ela se cumpre, ela chega primeiro, confirmando no nosso coração, não é verdade? Para assim depois se materializar no mundo físico, né? Então, essa alegria aqui, nós podemos ver que quando a bênção do Senhor alcança os filhos de Deus, a gente ficamos felizes. O diabo, ele fica com tanta ira, com tanta raiva, que ele não suporta. Aí, quando a bênção chega, que a bênção chegou na casa de Zaqueu, a presença de Jesus, o tão esperado, né? Ali, né, podemos dizer que seria até julgado. Ah, tá rindo, tá feliz, né? Ah, né? Por quê? Porque o tempo todo estava no deserto, o tempo todo estava desejando. Aí chegou o momento, não pode viver a alegria, tem que continuar vivendo no luto. O inimigo é assim. Ou então, quando não é isso, fala, já tá se achando, hein? Aí Jesus está aí, né? Tá se achando agora, né? Aí já começa o julgamento. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Aí o povo já começa a especular, né? Nossa, Jesus, como pode? Você vai se hospedar na casa de um pecador, né? Porque Jesus sabia que a salvação chegaria para ele. Jesus tinha um encontro marcado com ele, não com as falácias, não com o que os outros estavam achando, pensando. Ele sabia o que estava fazendo. Ele não estava nem para o julgamento. Se Zaqueu queria ter um encontro com Jesus porque ele queria a salvação, porque ele queria a vida. E Jesus vai atrás daqueles que querem ele, que quer aceitar ele, que quer mudar de vida. E esse homem, ele queria. E Jesus foi ao encontro de quem quer, que está com a porta do seu coração aberta. E o julgamento já começa. Aqueles que, seguidor de Jesus, já começa já. Foi se hospedar na casa do pecador, né? Então quer dizer que Jesus veio só para os sãos. Jesus não veio salvar os pecadores, né? Então as pessoas observam mais, né, as coisas do que observa a si mesmo, né? Porque quando aprendemos a observar a si mesmo, a gente está mostrando para Deus o que precisa ser mudado, o que nós queremos, né? Enquanto o outro está lá julgando, está lá apontando, de repente está gastando a sua vida na presença de Deus. E se aqui ocorreu, aconteceu, hoje em dia está acontecendo. Pessoas vão sim parar para prestar mais atenção na sua vida do que em si próprio. Ou seja, Jesus estava a serviço de Deus, ele sabia o que estava fazendo. Se ele estava lá, porque ele tem um ponto marcado com aquela vida. E as pessoas não deveriam estar olhando com esse julgamento, porque ele veio iluminar a vida dos perdidos. Se ele estava ali, porque tinha um perdido ali. Tinha alguém que estava almejando essa transformação na vida dele. E enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei a metade das minhas riquezas aos pobres? E se explorei alguém na cobrança de imposto, devolverei 4 vezes mais. Então Zaqueu, ele estava dialogando com o Senhor, né? Ele estava falando para o Senhor o que ele queria, o que ele podia fazer. E ele falou, Senhor, olha, se eu fiz alguma coisa de errado, eu vou devolver aquilo que eu cobrei de imposto, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, o Senhor estava olhando para o coração dele, né? Porque, se vocês não sabem, ele era cobrador de imposto, ele era chefe de cobrador de imposto, né? Então, por ele não conhecer Jesus, né? Ele vem falando aqui que ele iria dar metade dos bens, das riquezas dele aos pobres.
iria ajudar os pobres. E se ele tinha explorado alguém, né, na cobrança de imposto, ele ia devolver. Se alguém foi injustiçado por ele, esse erro seria reparado, ele ia dar 4 vezes mais. Então, um homem que queria a presença de Deus, teve a presença do Senhor Jesus ali e foi mostrando para ele o que ele queria fazer. E foi também mostrando se ele cometeu alguma coisa de errado, esse erro seria reparado e ele não iria mais praticá-lo. Então, o que acontece? Estava havendo um arrependimento aqui e Deus não resiste a esse coração arrependido, esse coração que quer essa transformação, que quer estar no reino de Deus, com a sua vida agora limpa, com a sua vida agora disposta a obedecer, fazer o que é certo. E Jesus respondeu: hoje chegou a salvação na casa, chegou a salvação a essa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Então, Jesus não estava ali para julgar, mas Jesus estava ali para salvar, para ajudar, né? E o que acontece? A salvação chega para esse homem. Agora, aqueles que estavam andando por vista, que estavam julgando o natural, né? Por não compreender as coisas do alto, né? Iria dizer, ué, como que a salvação chegou para ele? Ele faz isso, faz aquilo. Mas nesse coração aqui houve arrependimento. Quem julga, né? Quem perdoa é Deus. Então ele é o justo juiz. Ele se apresentou ali para Deus. E é Deus que o justificou. Aí o inimigo agora não teria mais poder nem domínio sobre esse homem. Porque agora ele ia andar certo, que está se convertendo. Ele não é um homem convertido. Mas por ele ouvir falar de Jesus, o que Jesus fazia, o que Jesus operava, ele desejou, ele almejou ter essa transformação de vida, né? E aqui vem dizendo assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos, ou seja, eu vim salvar o que havia perdido, o que foi perdido, né? Foi perdido essa comunicação do homem com Deus, essa divisão do pecado. Então ele veio para resgatar o que havia perdido. Jesus, nosso Deus, não ia se desfazer dos seus planos, do que ele fez. Ele tinha como reconstruir, tinha como mudar tudo isso. Ele quis trazer nós para perto dele. E esse meio foi enviando Jesus, né? Enviando para vir resgatar cada um de nós. Então, Jesus estava preocupado com a missão dele. Ele não estava ali para julgar, ele veio salvar o que havia perdido. E aqueles que ouvissem a palavra, que cresce, seria abençoado, seria alcançado pelo poder de Deus. Deixa eu só ver a hora aqui. Então, isso acontece quando você ouve a palavra, quando você crê, você é salvo. E assim você passa a ser filho de Deus. E assim você passa a assumir uma nova identidade. Pois é, sua identidade também muda, porque você noutrora era escravo, noutrora você era criatura, hoje você era inimigo de Deus, agora você se tornou amigo de Deus, herdeiro de Deus e filho de Deus, né? Então agora vai passar a usufruir dos benefícios, porque agora você saiu das trevas e está vindo para a maravilhosa luz. A vida de Cristo entrou na sua vida, a luz passa a brilhar na sua vida, né? E você passa a entender, né? O que Jesus ele veio fazer, o que ele tem para a nossa vida. E Zaqueu pôde contemplar e vivenciar o que ele almejava, né? Então, vinde a mim vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu os aliviarei. Deus, ele quer aliviar. É necessário um encontro e abrir o coração para Deus entrar, para Deus mudar e fazer a obra por completo, né? Então, aquele que crer será salvo. Você que não é salvo, está aí me ouvindo, aceita a palavra de Deus, vai ao teu encontro do Senhor e de maneira nenhuma você há de ser lançado fora. Ah, mas eu já conheço a Deus, eu já dei a minha vida para Ele, né? Mas
Hoje eu não sou esse Zaqueu, hoje eu sou uma pessoa transformada. Hoje eu conheço Jesus, eu ando no caminho dele, mas eu tenho orado ao Senhor, tenho apresentado a Deus minhas queixas, minhas orações, e eu creio que Ele já está respondendo através dessa palavra. Ele veio de encontro dizendo que está aqui, e eu estou recebendo essa bênção, essa palavra iluminada aqui, que é a resposta dele, está alcançando e veio ao encontro para realizar o desejo do meu coração, o que eu preciso, né? Que estamos vendo transformação, arrependimento. Estamos vendo o encontro de Jesus com esse homem, né? E você que está aí, fez propósito com Deus, quer que Ele responda, Ele já está respondendo. Ele marcou o encontro com você para dizer que as suas orações foram ouvidas, né? Que chegou até você, né? As suas orações foram ouvidas, chegou salvação para você. O que eu começo, eu termino, em outras palavras, né? A vida vai passar a reinar, você vai poder desfrutar da bondade, do amor, da paz na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus sempre vem ao encontro daquele que vai até Ele buscando a sua intervenção. Deus sempre vai ao encontro daquele que Ele deseja, que quer, né? E assim Ele vai poder se revelar de forma maravilhosa, de forma grandiosa, porque o nome dele tem que ser glorificado, tem que ser exaltado em nome de Jesus. Amém? Deus transforma. Deus transforma por completo. Esse coração já estava transformado, porque já houve o querer. Só teve a resposta de Deus, a confirmação do Senhor. Então, Deus não resiste um coração quebrantado, um coração contrito, né? Ele não resiste, ele se apresenta, ele vem. E ele está aqui para estar respondendo a sua oração. Ele está dizendo que eu marquei encontro com você. Pode vir, pode ter certeza que eu começo, eu termino em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou ficar por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fica na paz de Cristo. Lembrando que já tem vídeo novo no canal, Versículo do Dia. Esse Versículo do Dia é gravado em áudio, vocês vão poder ouvir. Então, uma bênção, a palavra de Deus. Fique na paz e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.